Olá, já pararam para pensar que todo prédio, toda a casa, está numa luta constante contra o tempo? Pois é, existem umas forças invisíveis agindo todo dia que desgastam as construções onde a gente vive e trabalha. Hoje, vamos mergulhar nesse ciclo de vida oculto da construção para entender por que até as estruturas que parecem mais fortes, uma hora ou outra, acabam se deteriorando. Então, a grande questão que a gente vai tentar responder aqui é: por que parece que toda a construção tem um prazo de validade? Será que quando um prédio começa a se desgastar, isso é um sinal de falha, de que algo deu errado? Ou será que é só um processo natural que a gente precisa, na verdade, aprender a gerenciar de um jeito mais esperto? Para a gente começar a entender isso, vamos fazer uma analogia um pouco diferente. Pensa num edifício quase como se ele fosse um organismo vivo. É isso mesmo, porque assim como o nosso corpo, ele também pode ter o que os especialistas chamam de patologia. Ou seja, um prédio também pode ficar doente. E olha, essa deterioração não acontece do nada, não é por acaso. Ela é, na verdade, o resultado inevitável de um monte de interações físicas e químicas entre os materiais do prédio e tudo que está em volta dele. Sol, chuva, vento, poluição. Imagina só, é como se fosse uma batalha silenciosa, mas constante, acontecendo 24 horas por dia. Então, se a gente quer entender essa doença, essa deterioração, o primeiro passo é olhar para o quadro completo. A gente precisa entender a vida inteira de um edifício, sabe? Desde a primeira linha lá no projeto, no papel, até o seu último dia de pé. Pois é, o ciclo de vida de uma construção é uma verdadeira jornada, cheia de fases. Não é só aquilo de, construí e acabou. De jeito nenhum. É um processo super dinâmico que dura décadas e que exige o tempo todo muita atenção. Olha só como funciona. Tudo começa lá atrás, no projeto, que é quando se escolhe os materiais, se define tudo. Depois, claro, vem a construção, que é um momento super crítico para o controle de qualidade. Aí entra a fase de manutenção, que são os cuidados do dia a dia. Se alguma coisa der errado, a gente vai para a recuperação. E, lá no final da linha, a demolição. O ponto-chave aqui é que cada uma dessas etapas vai impactar diretamente quanto tempo o prédio vai durar. E isso nos traz a um conceito super importante, o de vida útil. O que é isso? Bom, segundo a norma técnica, é basicamente o tempo que o edifício vai funcionar do jeito que ele foi projetado para funcionar. E esse mas é gigante, tem uma condição essencial. A manutenção precisa ser feita direitinho. Se não for, aquela vida útil que foi planejada lá no começo, ela simplesmente não vai acontecer. E essa vida útil, claro, está totalmente ligada a outra palavrinha: durabilidade. Pensa na durabilidade como a resistência que o prédio já traz de fábrica, vamos dizer assim. É a capacidade dele, que foi definida lá no projeto, de aguentar o tranco do ambiente sem precisar de um monte de reparo caro e que ninguém estava esperando. Então, se a gente parar para pensar, a história de um edifício vira uma verdadeira corrida contra o tempo. É uma corrida onde o desempenho dele está, inevitavelmente, numa rota de queda. É que é o seguinte, nenhum material dura para sempre. Pode ser o concreto da estrutura, a tinta da parede, o encanamento, não importa. Tudo tem uma curva de desempenho. E essa curva, gente, aponta sempre para baixo. A grande questão não é se o desempenho vai cair, mas sim quando isso vai acontecer e quão rápido vai ser. Dá uma olhada nesse gráfico. O desempenho começa lá em cima, no nível máximo. Com o passar do tempo, ele vai caindo e vai passando por diferentes estágios de deterioração. Começa com uma coisinha pequena, sabe? Uma mancha. Se a gente ignora, isso pode virar fissuras, depois destacamentos, até chegar em problemas bem graves que podem comprometer a segurança. Cada uma dessas etapas é um alerta, um alarme que vai soando cada vez mais alto. Ok, então se esse desgaste é inevitável, a gente chega numa encruzilhada, numa escolha estratégica fundamental. O que fazer? A gente espera o problema aparecer para depois consertar, ou a gente age antes, de forma proativa, para tentar evitar que ele aconteça? Basicamente, as estratégias se dividem em dois times. De um lado tem a manutenção corretiva, que é aquela reativa. É o famoso apagar incêndio, sabe? Quebrou alguma coisa, a gente vai lá e conserta. Do outro lado tem a preditiva e a preventiva. Essas são proativas. Elas tentam antecipar a falha, seja monitorando os sistemas ou fazendo ações programadas. A grande sacada aqui é entender a diferença entre remediar um problema e prevenir que ele aconteça. Tá, mas por que essa escolha entre prevenir e remediar é tão crucial? Bom, a resposta, como quase sempre na vida, está no bolso. É o dinheiro. Cuidar de forma proativa tem um argumento econômico e ele é muito poderoso. Vamos fazer um exercício de imaginação.
Pensa que o nosso objetivo é fazer um sistema de um prédio durar 25 anos. Para isso, a gente tem dois caminhos. O primeiro, que vamos chamar de cenário A, parece mais barato de cara. O segundo, o cenário B, já pede um investimento inicial um pouco maior. Vamos aos detalhes. No cenário A, o custo para começar é de R$ 10.000 usando um material mais econômico. Qual é o problema? Bom, ao longo desses 25 anos, ele vai precisar de duas manutenções bem caras, de R$ 3.000 cada uma. Agora, o cenário B. Ele começa mais salgado, em 12.000, mas usa um material de qualidade superior. Resultado, vai precisar de uma única intervenção e ainda por cima mais barata, de só R$ 1.000. E aí, qual caminho é de fato mais vantajoso no fim das contas? Para descobrir a resposta, não dá para simplesmente somar os valores. Por quê? Porque o dinheiro hoje não vale a mesma coisa que vai valer daqui a 10 ou 20 anos, certo? Então, fazendo a conta certa, que é trazer todos esses custos futuros para o valor de hoje, o custo real do cenário A, ao longo de toda a sua vida, é de R$ 12.972. E o cenário B, aquele que no começo parecia ser mais caro? Pois é, o custo total dele em valor de hoje fica em R$ 12.481. Ou seja, por mais surpreendente que pareça, ele é a opção mais econômica no longo prazo. Moral da história? Aquele ditado, o barato sai caro, é uma realidade absoluta quando a gente fala de construção. Investir um pouco mais em materiais melhores e num bom plano de manutenção preventiva logo de cara não é gasto. Na verdade, é uma das maiores economias que se pode fazer. Então, fica aqui uma reflexão para a gente levar. Na hora de olhar o preço de uma construção, talvez a pergunta certa não seja quanto custa agora, mas sim quanto isso vai custar ao longo de toda a sua vida. Porque, no fim das contas, o edifício mais barato no dia da inauguração pode acabar se tornando o mais caro de todos com o passar do tempo.